Salve, salve, professor Alex Nina, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou administrador, geólogo, mestre em gestão de recursos naturais e doutorando em desenvolvimento sustentável. E na aula de hoje nós vamos falar de Sistema de Gestão Ambiental, SGA. Então, atualmente os consumidores estão mais exigentes. Na verdade, desde a metade do século XX, da segunda metade do século XX, o mercado consumidor tem se tornado cada vez mais consciente e exigente. As organizações passaram a se preocupar cada vez mais com as ações sobre o meio ambiente e a sociedade. Elas sabem que, para ser cada vez mais competitiva ao longo prazo, precisam agir com ética e entrega de valor aos clientes. Então, essa exigência é, por exemplo, o nível de satisfação que você dá ao avaliar um produto ou serviço, o nível de estrela que você dá. A tendência é que, ao longo prazo, os consumidores considerem a questão ambiental na hora de que for dar esse feedback à empresa ou serviço. Neste contexto, surgem os sistemas de gestão. Então, não é só a gestão ambiental. Na verdade, você tem vários sistemas de gestão e os principais deles é a gestão de qualidade, a ISO 9001, gestão de saúde e segurança do trabalho, a ISO 45001, responsabilidade social, ISO 16001 e meio ambiente, ISO 14001. Então, ISO é o International Organization for Standardization, ou seja, a Organização Internacional para a Padronização. Standardization, melhor dizendo, corrigindo o que eu falei. Então, você tem aqui essas ISOs e a ideia é que você faça uma gestão integrada, ou seja, que se a empresa implementar todas elas precisam dialogar entre si. E esse sistema se baseia no mesmo princípio, que é o foco nos processos organizacionais. Então, a gestão desses processos ela se baseia no ciclo PDCA, vem do inglês Plan, Do, Check, Act. Ou seja, planejar, fazer, executar, checar e controlar. Isso é um ciclo. Ou seja, não tem o início nem o fim, porém, a gente começa de forma didática pelo planejar. Você vai planejar um processo, você vai botar ele em prática, depois você vai controlar, avaliar, depois que você tiver esse controle de avaliação, você vai corrigir, ver onde foi que você errou e onde pode ser melhorado em relação... E aí você volta para o novo planejamento. A ideia é que o ciclo ele se funciona como uma espiral. E aqui no eixo transversal dessa espiral você está tendo uma melhoria contínua dos processos da organização. Você utiliza esse ciclo para a implementação de qualquer sistema, seja de qualidade, de saúde e segurança do trabalho, de sistema de responsabilidade social ou ambiental. Níveis de sistema de gestão ambiental. Então, falando da SGA, Sistema de Gestão Ambiental propriamente dito, a gente pode ter essa ideia de que uma empresa ela tem vários níveis de SGA. Então, se você é uma empresa que não faz nada, se você tem uma empresa, né, que não faz nada em relação à questão ambiental, é muito difícil que você queira mudar da água para o vinho. Então, está aqui no topo do SGA. Seria o sistema mais robusto, uma certificação, por exemplo. Então você tem que começar aos poucos como se fosse um degrau. O SGA pode ser visto como um conjunto de processos e procedimentos estruturados de forma sistemática, que visam alcançar diversos objetivos relacionados à gestão ambiental. Então você tem pelo menos 3 níveis: pequenas melhorias e adequação à legislação. Esse é o nível 1. Nível 2, agregar valor sustentável aos produtos e serviços da empresa. E nível 3, obter uma certificação ambiental, como a própria ISO 14001.
O nível 1, pequenas melhorias e adequação à legislação. O objetivo é realizar apenas pequenos ajustes, sem o intuito de seguir um sistema de gestão ambiental já renomado. Interesse e custos particular da empresa, por exemplo, evitar multas. Os custos menores em relação aos outros níveis, ao nível 2 e 3 de implementação de um SGA. E a abrangência ao nível operacional. Então, ela está muito mais preocupada com o nível operacional da empresa, o que está na base dos níveis organizacionais. Já no segundo nível de SGA, nós temos o agregar valor sustentável. A empresa vai buscar esse objetivo. E o objetivo de fato é realizar um SGA, seguindo uma estrutura normalmente utilizada, como o desenvolvimento de uma política ambiental, com planejamento, implementação e monitoramento e revisão do SGA. O interesse e o custos. Não há interesse em buscar uma certificação de gestão ambiental sólida, como a ISO 14001. Seja porque o mercado em que atua não é sensível a esse tipo de certificação, seja porque o custo-benefício não o compensa. E a abrangência é um nível tático, ou seja, você quer implantar um SGA, mas não é aquele SGA mais sólido, aquele SGA de nível mais elevado. É um intermediário, um mediano, porque o seu mercado ele não está buscando, não está querendo, não exige essa certificação de você quanto empresa, ou mesmo você pode não ter interesse em buscá-lo. O nível 3, aí sim, o objetivo é a obtenção de uma certificação. Aí você vai seguir toda a estrutura de um SGA para obter uma certificação. Existem várias certificações, a mais conhecida, a ISO 14001, mas você já vai com esse intuito. Por exemplo, aqui no nível 2 pode ser um SGA interno que a própria empresa pode organizar. Aqui não, é um SGA já reconhecido pelo mercado. O interesse e o custo. A empresa está ciente de que deve suportar todos os custos e tempos envolvidos no processo relacionado a recursos humanos, tecnológicos, financeiros e materiais. Então, ela tem um custo maior. E a abrangência a nível estratégico. E se você faz parte dos 1% das pessoas que visualizaram esse vídeo e chegaram até aqui, significa que ele tem valor para você. Então, se inscreva no canal e ajuda o YouTube a divulgá-lo para outras pessoas. Dê seu feedback, seja positivo ou seja negativo, é muito importante para mim continuar e melhorar o canal. Compartilhe para seus amigos, familiares e aperte o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar vídeos novos. Qual nível de SGA a empresa deve buscar? Será que é o nível básico, o nível intermediário ou o nível avançado? Então depende de uma avaliação minuciosa que pode ser decomposta em 3 etapas: o diagnóstico, o objetivo e as estratégias. Primeiramente, o diagnóstico. A pergunta é: onde estamos? Vai fazer uma avaliação da própria empresa. O tomador de decisão, que pode ser o proprietário, ou um conselho de acionistas, ou um conselho de administração. Caso o acionista dê mais liberdade, os acionistas dê mais liberdade para o conselho de administração atuar. Então, esse tomador de decisão, não importa quem seja, deverá, com auxílio ou não de uma consultoria, refletir a respeito desta pergunta e ser honesto em respondê-la. Não adianta você falar que é uma coisa quando na verdade é outra. Quanto menos organizada e mais distante a empresa estiver em termos de avanços ambientais, mais caro será promover melhorias ao nível de certificação, que seria o último nível do SGA. Exemplo, a empresa ainda nem cumpre toda a legislação ambiental e já pensa na ISO 14001. Então, é uma forma errada. O correto é você ir aos poucos melhorando. Primeiro vamos cumprir a legislação. Já cumprimos, agora vamos para uma etapa intermediária, um SGA interno, por exemplo. Aí depois vamos para uma etapa mais avançada, um certificado
mais fácil de obter. Por fim, vamos para o certificado mais difícil, que é a ISO 14001. Então, o tomador de decisão também deve levar em conta a motivação econômica. Considerando que é uma empresa com pouco avanço ambiental, vamos dar o exemplo. Caso não exista nenhuma pressão externa, uma oportunidade ou a própria legislação, o ideal é implementar melhorias contínuas na busca pela otimização e uso de matérias-primas e redução do desperdício de água e energia. Como eu falei, em condições normais, o ideal é melhoria contínua. Mas existem condições, aí eu vou fazer uma ressalva que eu falei ainda há pouco, caso exista a necessidade de certificação para a expansão das vendas ao mercado estrangeiro. Mesmo com todas as dificuldades, seria interessante buscar a ISO 14001 através de reengenharia. Aí já é outra estratégia, outra forma de você atuar, que você vai mudar por completo os processos da empresa. Para quem não sabe o que é reengenharia, só vocês lembrarem do filme Monstros S.A., o primeiro filme. Vou dar um spoiler do filme, em que os monstros eles produziam energia assustando as crianças. Eles tinham isso como atividade básica. Só que eles acabam descobrindo que se eles fizessem as crianças rir, a energia produzida seria muito melhor. Então eles modificaram por completamente os processos e atividades da empresa Monstro S.A. para produzir energia através dos risos da criança. Então foi um exemplo de reengenharia do ponto de vista de uma organização, de uma empresa. O objetivo, que é outra etapa, feito o diagnóstico, você vai perguntar aonde queremos chegar. Ao menos que se tenha sólido conhecimento na área ambiental, é importante que o tomador de decisão seja auxiliado por profissionais capacitados para responder essa questão. Pode ser engenheiros ambientais, gestores ambientais, enfim, profissionais que já atuam na área. Deve responder qual dos 3 níveis é mais adequado à sua empresa, os 3 níveis que nós vimos anteriormente. E o nível da estratégia. A pergunta é como chegar ao que queremos. Então, nós definimos no nível anterior onde queremos chegar, e agora quais são os caminhos que a gente vai utilizar para chegar. Claro, depende do nível almejado pela empresa, pequenas melhorias e adequação. Se a empresa pretende chegar nesse nível aqui de pequenas melhorias e adequação à legislação, então o ideal é que ela comece com iniciativas como redução do uso de materiais ou da poluição e custo d'água. São ações que provavelmente podem ser feitas sem atuação de um profissional da área de meio ambiente. Então, atuações básicas já são suficientes para você chegar nesse primeiro nível. Se você quer chegar no nível intermediário, de agregar valor sustentável, aí você precisa definir uma política ambiental com o planejamento do sistema de gestão ambiental, exercer um sistema de monitoração e revisão gerencial desse SGA, ter profissionais capacitados no quadro próprio da empresa ou contratar uma consultoria especializada. Você precisa de mais coisas. Por fim, se você quer obter uma certificação, aí você vai seguir todos esses aspectos dessa etapa aqui. Vai ter que cumprir requisitos exigidos pelo sistema de certificação, exemplo a ISO 14001, perdão. Desenvolver e organizar os processos. Ter profissionais com experiência nas normas exigidas, então é um profissional capacitado, mas com experiência, ou seja, um profissional que já está atuando há um tempo no mercado, enfim. Realizar treinamento dos demais profissionais, principalmente dos colaboradores da própria empresa. Sistema de gestão ambiental. É melhor você implementar por conta própria ou buscar uma consultoria especializada? Isso é uma dúvida frequente. E antes de responder essa dúvida, a gente vai entender o que é de fato você buscar por conta própria ou você buscar uma consultoria. E para isso a gente precisa falar um pouco de estrutura organizacional das empresas. Então, quais são as estruturas mais comuns? A estrutura linear, a estrutura funcional e a estrutura linha e staff. A estrutura linear é a forma mais simples e mais antiga. Tem origem nas organizações dos antigos exércitos
e na organização eclesiástica dos tempos medievais. Então, é assim, você tem aqui o chefe do setor, pode ser da própria organização, no nível estratégico, você tem aqui no nível intermediário o gerente, e os subordinados a esse gerente no nível operacional, são os operários da empresa. A estrutura ela é linear, de forma que cada operário só tem um chefe. Então, se esse operário D, quiser se reportar ao A ou C, necessariamente ele vai ter que passar aqui pela linha de comunicação pelo gerente ao qual é o superior imediato dele, que é o B. Então você tem a unidade de comando, ou seja, o comando ele está aqui em B, ele é essa unidade, ele não exerce influência direta sobre o C aqui, sobre a unidade de comando C. Centralização das decisões, é um sistema que ele é centralizado. Praticamente todas as decisões são feitas aqui no nível estratégico, pelo líder da organização. Esses daqui só vão fazer o que eles mandam. Esse aqui vai gerenciar, no caso, os operários, e esse aqui vai botar a mão na massa. É um nível de bastante rigidez. A gente pode lembrar do filme Tempos Modernos, que é uma crítica ao Taylorismo, que foi a administração científica teorizada por Frederick Taylor, que preconizava que essa estrutura aqui era, no caso, o Fayol, melhor dizendo. Essa estrutura é mais, o Taylor é mais especialista. O Fayol preconizava que essa estrutura era mais adequada e exigia uma rigidez. Se a gente for ver o filme Tempos Modernos, a gente vai ver a rigidez com que os superiores do Charlie Chaplin, que está protagonizando, tratam os operários da fábrica. Os chefes são generalistas, ou seja, eles precisam saber de todas as funções. Comunicações são demoradas e distorcidas. Então, o que acontece? Se o D está com uma dúvida, se aqui a gente está falando, por exemplo, do departamento de finanças, e esse aqui do departamento de produções, e o D está com uma dúvida aqui sobre o departamento de produção, ele não pode se reportar ao gerente, que é o líder do setor, desse setor de produção. Ele precisa passar a mensagem para o B passa a mensagem para o A vai para o C, e aí o C dá uma resposta, um feedback, e aí volta por todo o caminho. Então, vocês já devem ter brincado alguma vez de telefone sem fio. E vocês sabem que existe um ruído nessa transmissão da informação. Então, a comunicação torna-se mais demorada e distorcida. É típica de empresa em estágio inicial. Por quê? Se a empresa for muito grande e tiver uma estrutura mais alongada, mais níveis hierárquicos, imagina o tanto de distorção e de demora que vai ter numa comunicação passar por vários níveis organizacionais. Então, quando a empresa ela cresce, o ideal é que seja os operários ou gerentes, tomam mais autonomia, tenham mais autonomia para decidir as questões mais relevantes da empresa. A estrutura funcional. Aqui você tem os subordinados se remetendo a vários líderes, vários gerentes, melhor dizendo. Então, eles não têm uma unidade de comando. Essa aqui, a organização linear, foi preconizada por Fayol, na França. A gente está falando aí do final do século XIX, início do século XX. E a organização funcional foi preconizada por Taylor nos Estados Unidos. Também no início do século XX, final do século XIX. E aqui é a abordagem clássica, a teoria clássica da administração, melhor dizendo. E aqui é a teoria da administração científica. Então, para Taylor, a liderança ela é exercida pela especialização. Então, lembrando do exemplo anterior, se um operário aqui da finanças está com uma dúvida da produção, ele não necessariamente precisa se reportar ao gerente de finanças. Ele vai se reportar diretamente com o gerente de produção, porque esse gerente vai ser autoridade sobre aquela especialidade, sobre aquela especialização, diferente do caso daqui da organização linear. Então, na organização linear, a gente tem uma autoridade linear, uma unidade de comando e uma generalização. Aqui você tem uma autoridade funcional
a função, como eu acabei de falar, que determina a autoridade, uma variedade de comando, ou seja, um subordinado pode ter mais de um líder, e o que determina é a especialização. A comunicação aqui é mais rápida e as decisões são mais descentralizadas, pois nem todas precisam passar aqui pelos níveis hierárquicos mais altos. A questão é que essa estrutura funcional, na prática, ela tem uma desvantagem, que é o fato de você ter dois líderes, dois chefes. E aí, se um chefe diz uma coisa e outro chefe diz outra, você fica confuso. E aí tem vários tipos de conflitos que podem surgir nessa estrutura funcional. Portanto, quando foi colocado em prática, as empresas não conseguiram bons resultados mediante esses conflitos que surgiram na organização. A estrutura linha staff é uma combinação da organização linear com a funcional. Então você tem aqui uma organização tipicamente linear, porém você tem esses órgãos aqui de assessoria, né, que estão deslocados da linha de comando padrão aqui da estrutura linear. Eles prestam consultoria, assessoria técnica, assessoria jurídica, assessoria de planejamento. Então você tem aqui departamento de apoio, divisão de documentação, duas seções, aqui assessoria técnica e a divisão de administração de bens, assessoria jurídica, de bem móveis e imóveis. Então, a linha é a estrutura padrão e o staff é considerado esses órgãos aqui de assessoria. É uma combinação da estrutura linear com a funcional, também denominada de hierárquica consultiva. Nela coexistem os órgãos de linha e de staff, que são esses de assessoria, apoio e consultoria. Então, feito toda essa introdução, o que é melhor? Um SGA por conta própria ou por consultoria? Se a gente faz por conta própria, era como se nós estivéssemos adotando uma estrutura para o SGA, não significa que toda empresa é assim, uma estrutura linear. Ou seja, você pode ser o gerente de gestão ambiental ou mesmo estar aqui no estratégico e você faz por conta própria. Não tem nenhum órgão lhe assessorando. Se você consulta se você contrata uma consultoria, aí sim você está aqui no seu estrutura de linha, mas tem alguém lhe assessorando, seja no nível estratégico ou no nível tático, a implementação de um SGA, no caso de um SGA para toda a empresa, no nível estratégico, ou para um departamento, no nível mais tático. Então, a resposta é que depende, tanto por conta própria quanto por consultoria, você tem prós e contras. Então, quais são os prós do SGA por conta própria? Ele conhece o cotidiano da empresa. Então, geralmente, alguém que já trabalha na empresa, pode ser você, como um dono, por exemplo, que está no estratégico, ou um gerente que já trabalha há muito tempo. Seus processos e produtos. Vou corrigir aqui. Seus processos e produtos. Conhece as pessoas dos diferentes setores da empresa, não só conhece a empresa em si, mas como as pessoas. Como já faz parte do quadro de funcionários, não é um custo adicional. E você tem a valorização dos funcionários como um todo, principalmente o gerente que você determina para gerir o SGA, mas os funcionários como um todo, porque você está escolhendo alguém de dentro da empresa para fazer essa gestão. Porém, tem pontos negativos. Esse gerente, que é da empresa, ele tende a não possuir a experiência em implementação do SGA que os consultores. Claro, o consultor é uma pessoa que já trabalha com isso, que já tem essa formação ambiental, então o teu gerente pode não ter essa formação. O gerente também pode não dimensionar com precisão os aspectos a serem abordados, minimizar os impactos negativos e menor conhecimento do mercado verde. Quando a gente pensa na consultoria, ou seja, contratar, a gente está falando principalmente de consultoria externa, contratar um órgão externo para assessorar a questão ambiental,
Aí o responsável são os consultores ou a empresa especializada. Quais são os prós? Possui mais conhecimento e experiência prática em implementação de SGA, conhece diversas certificações ambientais, então vai ver qual é aquela que é a mais adequada para a empresa e vai ter maior conhecimento do mercado verde. E os contras? Não conhece o cotidiano da empresa em relação a processos, produtos e pessoas, então não conhece a questão interna da empresa, precisará de tempo para se familiarizar com os processos e poder propor soluções em termos de SGA. E pode acontecer um conflito de agência, ou seja, ele sugerir uma coisa e seja os acionistas ou as próprias funcionárias da empresa pensarem em outra coisa. Então, ter aí esse conflito. Política ambiental no SGA. Então, nós temos aqui uma política, é um documento escrito. Né? Esse termo política significa isso. Então, é você colocar o SGA no papel, isso é a política ambiental. Antes de implementar, você vai fazer um planejamento e deixar ele todo registrado. Ó, política ambiental é um texto elaborado pela alta administração para descrever o conjunto de objetivos relacionados à sustentabilidade ambiental que a organização deverá cumprir no curto, médio e longo prazo. Então, devem ser disseminadas e seguidas por todos os níveis da empresa, estratégico, que acabou saindo, tático e operacional. Então, a política ela deve ser disseminada, uma vez elaborada, ela deve ser disseminada em todos os níveis organizacionais. O nível de detalhamento da política ambiental dependerá dos valores e postos da empresa. Quanto mais a empresa enxerga essa questão da sustentabilidade como estratégica, mais detalhada vai ter que ser essa política. E quanto maior a empresa, também mais detalhada vai ter que ser a política ambiental do SGA. Uma política ambiental voltada para a obtenção de certificação deve ter seu escopo, missão e valores da organização, os requisitos dos stakeholders, o foco na melhoria contínua, a busca pela prevenção da degradação ambiental, coordenação com demais políticas da organização, qualidade, saúde e segurança do trabalho, a política de responsabilidade social e conformidade com a legislação ambiental, claro, e as normas internas da empresa. Então, a política tem que integrar com todas essas questões aqui. Muitas vezes, a alta administração não está habituada e capacitada para escrever uma política ambiental, ou mesmo pode não ter tempo, afinal, ela não cuida só da questão ambiental da empresa, tem outras questões importantes para a alta administração. Neste caso, é necessária uma consultoria externa, que irá elaborar um esboço a ser apresentado e aprovado pela alta administração. E aqui eu dou uma pausa, porque em muitas das minhas aulas, inclusive aqui no canal, a gente trata de normas da ABNT. E as pessoas têm a ideia de que a norma da ABNT só serve para você escrever um TCC. Não, é importante que você entenda de normas e de redação de texto científico, porque toda essa questão ambiental ela é baseada na ciência. E então, se você trabalhar como consultor ambiental, você vai precisar desse conhecimento. Você precisará ter uma boa redação e saber as normas de padronização para relatórios técnicos. Então, via regra, pode-se adotar as mesmas normas da BNT. Claro, você pode adotar outros sistemas, mas imagina, você pode até entregar um relatório técnico para a empresa com uma boa qualidade em termos do conteúdo, porém todo desformatado. Você lê uma página em fonte Arial, outra página em fonte Times, as figuras não estão numeradas, está confusa a própria numeração da figura, se remetendo o parágrafo remete a outro elemento textual, você não tem um sumário, você não tem uma estrutura do próprio texto bem organizada. Isso pode desqualificar seu trabalho, por mais que tecnicamente ele esteja bom. Então, a importância é de você aprender as normas. E aqui no canal tem vários vídeos, eu vou até deixar uma aula de formatação de ABNT no Word, aí no Cards e na descrição do vídeo.
Considerando que a política ambiental foi aprovada, deve haver um momento propício para a apresentação dela para toda a empresa e os outros stakeholders, ou seja, todas as partes envolvidas, inclusive para pessoas que são de fora da empresa, mas estão interessadas nos produtos dela, nas práticas dela, os próprios clientes. Essa apresentação deve ser inicialmente conduzida pela alta administração, então é o nível estratégico que vai conduzir. Assim, os empregados do nível operacional percebem que a implementação do SGA é uma exigência da alta administração e não apenas um capricho de um gerente ou um consultor externo. Então, dá mais autoridade para o próprio SGA, afinal, são os donos, os proprietários, ou o CEO da empresa que está implementando esse SGA. E se você faz parte dos 1% das pessoas que visualizaram esse vídeo e chegaram até aqui, significa que ele tem valor para você. Então, se inscreva no canal e ajuda o YouTube a divulgá-lo para outras pessoas. Dê seu feedback, seja positivo ou seja negativo, é muito importante para mim continuar e melhorar o canal. Compartilhe para os seus amigos, familiares e aperte o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar vídeos novos. Gerenciamento do sistema de gestão ambiental. O gerenciamento do sistema de gestão ambiental se inicia pela definição da estrutura e das responsabilidades. Então, a primeira etapa é você definir estrutura e responsabilidade. A alta administração deve designar um funcionário, que é aqui a gente vai chamar de gestor ambiental, que será o condutor da implementação do SGA, que irá acompanhar a consultoria externa, caso tenha sido contratada. Então, independente de ter ou não uma consultoria externa, vai ter que ter um funcionário da empresa responsável, esse será o gestor ambiental. A partir desse momento, a alta administração se retira temporariamente, pois ele tem outras atribuições estratégicas, devendo ser consultado apenas quando as atividades requererem sua atenção particular. Como nem o gestor ambiental e muito menos o consultor ambiental tem conhecimento de todos os setores da empresa, é importante que se forme um comitê com representantes de cada setor. Então, são as pessoas de cada setor que vão auxiliar aí o gestor ambiental e o consultor ambiental. Então, após isso, você vai aplicar o ciclo PDCA. Então, planejar, executar, checar e agir. Você vai executar o ciclo para a implementação do sistema de gestão ambiental. Primeira etapa, o planejamento, feita em pelo menos 4 etapas. Então, cumprimento das exigências legais, avaliação dos impactos socioambientais, elaboração de objetivos e metas e elaboração de programas de gestão ambiental. Vamos começar com o cumprimento das exigências legais. Você tem atividades, identificar, ter acesso e cumprir a legislação aplicáveis à sua atividade, produtos e serviços. O responsável é o setor jurídico da empresa, a consultoria jurídica contratada, a consultoria jurídica de sindicatos ou associações que a empresa pertença. Pode ser, inclusive, a própria consultoria ambiental, se for uma consultoria que tenha conhecimento também da parte jurídica da legislação ambiental. Geralmente tem, então você tem aí esse como responsável. E aí o interessante é você cumprir a legislação primeiramente. Aqui, a nível também 1, dentro do planejamento você tem a avaliação dos impactos ambientais. Identificar os impactos ambientais e sociais positivos e negativos das atividades, produtos e serviços da empresa, em consonância com a legislação corrente. Então, você vai identificar quais impactos ambientais a empresa ela realiza ou pode realizar. Responsável, funcionário dos setores envolvidos com o uso de matérias-primas, água, energia, emissão de fluentes, poluição atmosférica, com supervisão do gestor ambiental ou consultor externo. Então, esses funcionários responsáveis
funcionário, no caso, gestor ambiental ou consultor externo ambiental, eles vão supervisionar aí os demais setores. Elaboração de objetivos e metas. Então, os objetivos e metas devem ser coerentes com a política ambiental aprovada, além de estar alinhado com os diferentes setores da organização e também estar alinhado com missão, valores, entre outras coisas. O responsável é o gestor ambiental ou o consultor externo, em conjunto com os membros do comitê. E a quarta etapa dentro do planejamento é as atividades, a elaboração de programa de gestão ambiental. Então, as atividades são materialização dos objetivos e metas, com proposta de gerenciamento dos impactos ambientais da empresa. Pode incluir iniciativas como coleta seletiva, reuso, redução, reciclagem dos materiais, economia de energia, educação ambiental, etc. Os responsáveis são os funcionários de todos os setores, sob supervisão do gestor ambiental ou do consultor externo, igualmente à etapa anterior. Definição dos procedimentos operacionais. Aí é o do, executar. Os procedimentos devem ser padronizados com vistas à melhor organização do trabalho, bem como melhor visualização dos aspectos ambientais envolvidos em cada atividade da empresa e seus responsáveis. Então, pode ser feito através de formulários padronizados. Então, esse formulário com o nome da empresa, qual o número do processo operacional, o título, o que será feito, aprovação quando, implementação quando, aplicação onde, responsável, quem, utilização, em que situação será feita, material necessário, o que precisará, e aí uma lista das atividades, como serão feitas as atividades, responsável, quem é o responsável, gestor, consultor ambiental e a assinatura desse responsável. Isso é uma forma de você padronizar os processos operacionais relacionados à questão ambiental, à implementação do SGA. Então, os procedimentos operacionais irão guiar outros aspectos, como comunicação, atendimento a situações de emergência e treinamento. Monitoramento do SGA, é o cheque, o checar, monitorar. Constitui no registro de informações para rastrear o desempenho. Pode ocorrer por meio de uma coleta informativa de dados, uma lista de verificação de procedimentos básicos ou levantamento e experimentos sofisticados. Deve abranger aspectos qualitativos e quantitativos. É muito importante que seja quantificado o desempenho dos procedimentos realizados. Inclui também auditorias internas, que são verificações regulares de elementos específicos de um SGA, a fim de avaliar se estão em conformidade com objetivos e metas traçadas. A auditoria ela vai buscar avaliar essa conformidade com certos padrões. Então, você vai avaliar se os procedimentos estão conformes ou não conformes com os padrões. E a revisão gerencial, por fim o ACT, o agir. Essa ação tem um caráter corretivo, você vai corrigir o que foi errado. Então, você vai identificação e avaliação, busca de identificação e avaliação das políticas e estratégias que estão funcionando, quais devem ser melhoradas e quais devem ser abandonadas. Comunicação dos resultados da avaliação a todos os setores da empresa e apresentação de relatórios sobre as atividades e custos à alta administração, que deverá propor sugestões de melhorias aos executores. Aí o ciclo se renova quando a alta administração tem aqui em mão esses relatórios feitos na etapa de correção.